Nesse vídeo eu vou rebater as falas desse jornalista que vocês verão a seguir. Aguarde que meu comentário vem no final. 29 chefes de Estado foram para celebrar com Moscou o dia da vitória na Europa. Desses 29 países, 27 ditaduras. Só 2 democracias estavam lá representadas pelos chefes de Estado ou chefes de governo. O Brasil e a Eslováquia. Sendo que Robert Fico, que é o primeiro-ministro da Eslováquia, é um Donald Trump. É aquele cara que fica reclamando de ideologia de gênero nas escolas, que quer proibir casamento homoafetivo, que quer expulsar todos os imigrantes da Eslováquia. E estamos falando de um país cujo PIB é tipo 5% do Brasil. O PIB da Eslováquia é inexistente, é um país irrelevante. Então, a gente tem que ter uma conversa sobre o que o presidente Lula está querendo dizer. Porque eu entendo que Celso Amorim, que é o cara que de fato faz a política externa brasileira, tem todo um projeto de mundo na cabeça dele, mas em algum momento a gente vai ter que ser capaz de ter uma conversa no Brasil a sério, que é o seguinte: essa ideia de projeto de mundo, sul-sul, ou seja lá como você chama do Celso Amorim, tá na cabeça do Celso Amorim e apenas na cabeça do Celso Amorim. Rigorosamente ninguém no mundo tá dando a mínima pro projeto de mundo que o Celso Amorim gostaria de construir pro Brasil. A linguagem que a presença do presidente Lula passa para todo mundo é o seguinte: existem 2 eixos, um eixo é um eixo autoritário, outro eixo é um eixo democrático, e Lula consistentemente escolhe alinhar-se ao eixo das ditaduras. Esse é o jornalista Pedro Doria vendendo a notícia de que Lula foi se encontrar com ditadores. Mas para saber se o Pedro Doria tem mesmo razão ou não, a gente precisa entender o que é que está por trás dessa visita. Em primeiro lugar, saber o contexto. O evento celebrou 80 anos da vitória soviética sobre o nazismo. E por mais que o Ocidente tente apagar esse fato, foram os soviéticos que enfrentaram o grosso do exército de Hitler. Cerca de 80% das tropas alemãs foram combatidas e vencidas pela União Soviética no fronte oriental. E quem nega isso está negando a história. Agora, ao participar da cerimônia, o Lula reafirma o compromisso do Brasil com a memória antifascista. E essa memória não pode ser tratada como um detalhe político, porque ela diz respeito à posição do Brasil em relação à ascensão da extrema-direita no mundo. E eu vou além disso. Uma das principais características do governo Lula, isso desde o primeiro mandato, é a adoção de uma política externa independente e pragmática. Ou seja, ele se posiciona com soberania para tratar com qualquer país que seja benéfico ao Brasil. E isso é ainda mais importante sabendo que Trump está à frente dos Estados Unidos. Vamos lembrar que o Trump tem desestabilizado o cenário global com a saída de acordos internacionais, com ataques aos países do sul global e com o enorme desrespeito e pressão sobre governos progressistas. E é só por isso que o Brasil precisa ampliar os seus aliados, reforçando os BRICS, estreitando laços com o sul global. Eu acho que você já deve ter percebido, a essa altura, o quão rasa é a crítica do Pedro Doria ao governo Lula. Então, são muitos fatores que convergem para a visita de Lula à Rússia, e nenhum deles diz respeito à associação desse governo com ditaduras. O fato é que o governo federal tem trabalhado duro para recuperar o protagonismo internacional do Brasil, e ele tem feito isso defendendo pautas importantes, defendendo a paz, a dignidade, a soberania entre as nações. Note que o Lula foi à Rússia e não deixou de tratar de questões espinhosas, como o fim da guerra da Ucrânia. Portanto, a presença do Lula na Rússia não é um apoio a ditaduras, é um gesto firme de quem acredita que o Brasil pode e deve falar em nome próprio no mundo. Pensa nisso.